Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é o horário que você está aí me assistindo, mas eu tenho certeza que se você está aí, você está obstinado, predeterminado a mudar a sua realidade e a mudar a sua vida. O papiro salva, o papiro muda vidas. Eu mudei a minha realidade através dos meus estudos. Eu tenho certeza que você também vai mudar a sua. Gente, finalmente estamos começando a ver a luz no fim do túnel aqui em Constitucional. Estamos ingressando no assunto administração pública. Abre a tua Constituição aí no artigo 37, tá? Artigo 37 da Constituição Federal é a administração pública, um dos últimos tópicos ali do teu edital, né? Depois da administração pública ali tem mais um tópico e a gente vai finalizar o edital de Constitucional. Antes da gente ingressar na administração pública ali, né, e sair destrinchando o artigo 37, vamos começar aqui fazendo uma distinção, um apanhado geral. Vou fazer um apanhado geral de assuntos que eu considero e julgo importante, que vai estar ali dentro de todo o artigo 37. Quando você for bater o olho, você vai ler, você vai visualizar isso que eu tô falando. E antes de ingressar no teu material também, eu preciso que você faça essas anotações que eu julgo importante, depois a gente vai pro teu material. Beleza? Vamos lá. Gente, primeira coisa, administração pública. A administração pública ela vai se dividir em dois grupos. Primeiro, a administração pública em sentido amplo. E o segundo grupo, a administração pública em sentido estrito, certo? Então, a administração pública em sentido amplo, a gente tem os órgãos políticos e os órgãos administrativos. Então, eu tenho duas vertentes dentro da administração pública em sentido amplo. E já dentro da administração pública em sentido estrito, eu vou ter apenas órgãos administrativos, tá? Os órgãos administrativos são os órgãos que executam as políticas públicas, são os órgãos que prestam aqueles serviços públicos. Então, dentro da administração pública em sentido amplo, eu tenho órgãos políticos e eu tenho órgãos administrativos. Dentro da administração pública em sentido estrito, eu tenho apenas órgãos administrativos, tá? Lá no artigo 37 da Constituição, eu vou ter o parágrafo 16, tá? Ele é um artigo novo, ele é um parágrafo novo. Muito cuidado nesse artigo. Ele vai falar da avaliação das políticas públicas. Deixa eu pegar aqui a minha lei, parágrafo 16, e vamos ler juntos. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados na forma da lei, tá? Então, o que quer dizer esse parágrafo 16? Por exemplo, vai ser a avaliação dessas políticas públicas, né? Vamos implementar uma política pública, por exemplo, um assunto auge, um assunto que inclusive eu acredito muito que pode ser um forte assunto da tua redação, que seria a segurança pública, né, nas escolas. Como que a gente aumenta a segurança nas escolas ali, principalmente nos ensinos mais infantis. Vamos implementar essa política pública de segurança nas escolas. Eu preciso colocar essa política pública em prática, né? Ela tem que sair do meu papel e eu tenho que colocar essa política pública em prática. Quem vai colocar? São os órgãos da administração pública, né? A gente vai reunir lá todos os órgãos de segurança pública, polícia militar, polícia civil, vamos fazer aquela reunião, vamos analisar qual é a melhor forma de executar, quantos policiais nós vamos ceder, quem são esses policiais, de onde eles vão vir. Então, eu estou implementando esse projeto, né, de política pública. Então, quem coloca em prática é um órgão da administração. E eles vão avaliar se essa política pública está tendo um resultado. Se eu conseguir diminuir, se eu conseguir zerar os índices de criminalidade nas escolas. Então, isso, traduzindo o parágrafo 16, essa é a ideia principal aqui do parágrafo 16, tá bom? A administração pública, gente, além de se dividir em sentido amplo e em sentido estrito, você também vai anotar mais uma subdivisão no seu material. A administração pública ela vai se dividir em administração pública objetiva e a administração pública subjetiva. Se o teu edital viesse cobrando direito administrativo, esse assunto ia ser muito bem destrinchado em direito administrativo, tá? Aqui em constitucional é uma ideia geral, é uma ideia ampla. A gente não vai aprofundar como em direito administrativo, tá bom? A administração pública em sentido
a administração pública no sentido objetivo é a própria atividade desenvolvida pela administração pública. É a função, é o que ela tem que fazer, para que ela veio, qual a função da administração pública. Então, no sentido objetivo, é o que ela faz, é a atividade em si, que obviamente vai ser sempre visar o interesse público, certo? E a administração pública subjetiva, eu tenho o quê? Eu tenho um órgão, eu tenho uma pessoa jurídica, não é atividade, não me interessa o que ela faz, para que ela veio ao mundo. É o órgão, é a pessoa jurídica, é a forma, é a estrutura administrativa, beleza? Então, a gente já viu a administração pública em sentido amplo, em sentido restrito, administração pública objetiva e administração pública subjetiva. Agora a gente vai ver a administração pública, ela vai exercer as suas atividades de duas maneiras. Ela vai exercer as suas atividades de forma centralizada e de forma descentralizada. Lembrando que esses são apanhados geral, esse assunto ele é detalhado em direito administrativo, que não cai ali na sua prova da PM de Santa Catarina, tá bom? Então, a administração pública centralizada é a administração pública direta, é o que a gente vê na Constituição. É a União, os estados, o DF e os municípios. É a administração pública centralizada. Lembrando, gente, território não é um ente federado. Território, ele faz parte da União. Então, a gente tem na centralização, União, estados, Distrito Federal e municípios. O território está dentro da União. Esse povo aqui, que os filhos principais da administração pública, União, estados, DF e municípios, eles têm personalidade jurídica própria. Eles respondem pelos atos que eles praticam. Eles têm a pessoa jurídica de direito público interno. União, estados, DF e municípios é a administração pública direta, possui personalidade jurídica própria e possui pessoa jurídica de direito público interno. O que é isso? Elas representam, a União representa o Brasil dentro do Brasil. O Estado representa o Estado no seu Estado. O município representa o município. Passagem é o município. Passagem representa passagem dentro de passagem. Rio Grande do Norte representa o Estado do Rio Grande do Norte dentro do Rio Grande do Norte. A União representa o Brasil dentro do Brasil. Por quê? A pessoa jurídica pública, a pessoa pública de direito externo é a República Federativa do Brasil. De direito externo, fora, República Federativa do Brasil. Dentro a gente tem a União, tá? E a administração pública descentralizada, que é quando eu delego a função, eu falo, ei menina, vou fazer isso não, trabalho demais. Chama Joãozinho, que Joãozinho vai fazer esse serviço para mim. Eu estou descentralizando o serviço. Quem é Joãozinho? A autarquia. Quem é Joãozinho? É a empresa pública. Quem é Joãozinho? Fundação pública. Quem é Joãozinho? Sociedade de economia mista. Então, eu crio uma nova pessoa jurídica para fazer aquele serviço que era para eu fazer, mas eu não quero, já estou com muita demanda. Eu preciso criar o INSS para cuidar desse serviço. Eu preciso criar o Correio para cuidar desse serviço. Eu preciso criar o Banco do Brasil para fazer esse serviço. Eu preciso criar a Caixa Econômica para fazer esse serviço. A gente vai ver que todas essas empresas que eu falei são nomes, são títulos, né? De autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Mas a gente vai estudar daqui a pouco cada uma delas, tá? Quando eu descentralizo esse serviço, quando eu crio uma nova pessoa jurídica, na descentralização, essa pessoa jurídica, ela pode ser de direito público, mas também pode ser de direito privado, que a gente vai ver ali, tá? E elas têm personalidade jurídica própria, tá bom? Elas respondem pelos atos que elas praticaram. Não é porque a União criou o INSS que a União vai responder pelas cagadas do INSS. O INSS tem personalidade jurídica própria e ele vai responder, tá bom? Fechou aqui essas primeiras informações. Vamos ali dentro de autarquia. Autarquia, eu quero que você pegue agora o seu caderno e escreva autarquia. E você vai anotar todas as observações relativas à autarquia. Primeiro, ela é criada por lei. Circula esse criada que a gente vai ver que tem umas bonitinhas aqui que elas são autorizadas por lei. Ou seja, qual é a diferença? Quando eu crio a autarquia por meio de lei, eu já crio a autarquia e a lei dela. Eu já crio o INSS e a lei do INSS junto. Quando eu autorizo por lei, não necessariamente eu criei.
Eu autorizo a criação, mas não pode ser que eu crie daqui a 10 anos. Então, eu autorizo a criação, mas eu não criei. Quando eu crio por lei, a pessoa jurídica já vai nascer com a lei. Beleza? Então, a autarquia ela é criada por lei. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela presta serviço público e ela não explora atividade econômica, que vocês vão ver lá os dois que exploram atividade econômica. Somente quem? Empresa pública e sociedade de economia mista. A autarquia, ela tem a obrigação de prestar serviço público, tá bom? A fundação pública, gente, a fundação, na verdade, ela se divide em duas fundações. Tem a fundação de direito público e a fundação de direito privado. Geralmente, quando a questão de prova ela vem cobrando a fundação de direito privado. Porque a fundação de direito público é a mesma regra da autarquia. Então, tu vai pegar a fundação e vai puxar duas setinhas. Primeira regra, fundação de direito público, tu vai colocar mesmas regras da autarquia. Criada por lei, pessoa jurídica de direito público, presta serviço público e não explora atividade econômica. Presta serviço público. Exemplo, FUNAI, tá? Fundação ali dos Índios. É um exemplo de fundação de direito público. Se for de direito privado, ela não vai ser criada por lei. Ela vai ser autorizada por lei. É aquela regra. Está autorizada a criação. Não precisa criar agora. Você pode criar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. Mas a criação está autorizada por lei. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela presta serviço público. E não explora atividade econômica. Beleza? A empresa pública e a sociedade de economia mista, primeira regra, presta serviço econômico. Já coloca a grande diferença das outras ali. Por este motivo, elas são autorizadas por lei. Elas não são criadas por lei. Elas são autorizadas por lei. Elas não são pessoas jurídicas de direito público. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Franciele, elas são iguais em tudo isso que você falou? Sim, elas são iguais em tudo isso que eu falei. Qual é a diferença? Empresa pública, o nome já diz. Empresa, ela é pública. 100% do capital dessa empresa, ele é público. Por exemplo, Caixa Econômica Federal e Correios, capital 100% público. Mas ela é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Eles são regidos pelo direito privado nas suas contratações, até porque o público, gente, o direito público ele é muito burocrático. Imagina a Caixa Econômica ir concorrer com um banco, o Bradesco. A burocracia da Caixa Econômica ia ser gigantesca em relação ao Bradesco. Ele já ia entrar perdendo, né? Então, por isso que eles são de direito privado, para ajudar ali no mercado competitivo e na concorrência. Em relação à sociedade de economia mista, o nome já diz, sociedade de economia mista. Então, eu tenho metade do capital público e metade do capital privado. Porém, entretanto, todavia, como ela é da administração pública, eu tenho que ter a maioria do capital público. Então, é 50% mais um público e o resto privado. Na sociedade de economia mista, beleza? Como, por exemplo, a gente tem aqui o Banco do Brasil, né? Fechou? Essas aqui são as informações principais que eu julgo necessárias para que agora você pegue a sua Constituição e vai lá ler o artigo 37. Agora sim, leia o artigo 37, primeira leitura. Daqui a pouco a gente vai entrar em princípios. Eu vou tratar com vocês os princípios e você vai fazer outra leitura ali do artigo 37 que vai começar a clarear a tua cabeça esse artigo, tá bom? Volto no próximo bloco com os princípios, não saiam daí.